Depois da vitória em casa do Benfica frente ao Estoril, à condição, estávamos com 6 pontos de avanço do primeiro para o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto, e o Porto ontem à noite deslocou-se ao terreno do Grupo Desportivo de Chaves e não facilitou, ou seja, venceu por 2-0, diminuiu a distância frente ao primeiro classificado Benfica, agora com 3 pontos, e o Porto vence e, na minha opinião, convenceu num jogo muito forte, muito bem personalizado, estruturalmente e posicionalmente muito bem em termos de efetividade, e o Porto consegue então estar atrás do Benfica, mas com uma pressão para discutir o título desta temporada 16-17 da nossa Liga NOS. O Porto de Nuno Espírito Santo teve que alterar forçosamente alguns jogadores. Danilo não jogou, jogou Ruben Neves, Brahimi estava de fora e jogou Diogo Jota num dos corredores. E estruturalmente, na minha opinião, eu não sigo qualquer tendência, eu vejo o jogo e transmito aquilo que vejo erradamente ou assertivamente, ou seja, eu estou no meu canal para colocar a minha opinião, mas o Porto jogou num 4-3-3, principalmente na primeira parte, mas depois é a dinâmica que faz depois alterar as peças no xadrez. O Porto começou na baliza com Casillas, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, Ruben Neves na posição de pivô defensivo, e depois André e Otávio preenchiam o meio campo do Futebol Clube do Porto, Corona à direita, Jota à esquerda e na frente Tiquinho Soares. Portanto, foi um Porto que entrou forte, entrou a querer mandar no jogo, conseguiu mandar em todos os momentos do jogo. O Chaves não criou uma única oportunidade de golo e o Porto foi convincente ontem à noite frente à equipa de Ricardo Soares, o Grupo Desportivo de Chaves. O Porto, na sua primeira fase de construção, era Ruben Neves, o pivô defensivo, que descia e colocava-se entre os centrais Felipe e Marcano. E isto acontecia quando os laterais eram projetados Maxi Pereira e Alex Telles, e depois no meio havia um misto de qual jogador iria buscar o jogo do Futebol Clube do Porto para iniciar a sua segunda fase. Uma vez era Otávio, em outras situações era André, mas de destacar eram aqueles dois jogadores do meio campo, André e Otávio, que depois iniciavam o processo da segunda fase do Futebol Clube do Porto. Nos corredores os comportamentos eram idênticos, do lado direito ou do lado esquerdo havia a gestão e a mudança de posicionamento entre o lateral e o extremo do Futebol Clube do Porto, e no lado direito o exemplo que eu vos dou é que Maxi Pereira era aquele jogador que dava a profundidade ao seu corredor, quando o Corona depois procurava movimentos mais interiores. Nesta imagem há um corredor liberto para Maxi Pereira, Corona no corredor mais central, e depois vejam a linha dos médios André e Otávio. A bola estava no lado direito, Otávio fazia o apoio ao portador da bola, neste caso Maxi Pereira, e Corona muito bem no seu espaço interior. Jota fletia um pouco para dentro para dar também o apoio a Soares, o avançado do Futebol Clube do Porto. No entanto, quando o Maxi não conseguia subir no terreno, isto era o que o jogo pedia para haver esta movimentação no corredor mais à direita do Futebol Clube do Porto, era Corona que depois conseguia dar a largura à frente de ataque do Porto, quando o Maxi Pereira ficava numa posição mais recuada no apoio ao extremo do Futebol Clube do Porto. Reparem que nesta situação Soares está muito longe da área e é Otávio que depois vai dar auxílio ao Corona, o extremo do Futebol Clube do Porto, não só numa posição recuada, como também fazia uma diagonal para quebrar a organização
defensiva do Chaves entre o lateral Tiago Lenho e o central Nuno André Coelho. Ruben Neves muito bem posicionado no corredor central a dar cobertura defensiva à equipa de Nuno Espírito Santo. E depois comprovar aquilo que vejo em termos da estrutura tática do Futebol Clube do Porto. Já falei dos corredores do lado direito, que do lado esquerdo era exatamente igual, com as subidas de Alex Telles quando o Jota fletia para o meio, ou então o Jota dava a largura com Alex Telles um pouco mais recuado. Em outra situação, Alex Telles, quando ganhava o corredor, Diogo Jota depois fletia para dentro, para depois também dar auxílio a Soares, projeção na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Nos corredores, esses eram os comportamentos, e depois muita dinâmica no corredor central. Muito bem visível o triângulo, em que o vértice do triângulo era certamente Ruben Neves, e depois uma base à frente com Otávio e André. Neste processo, é um processo em que o Porto está sem a bola, os jogadores estão-se a posicionar para defender no seu processo mais defensivo, e reparem o triângulo, Ruben Neves mais recuado e à frente Otávio e André. Este triângulo funcionava depois com uma dinâmica muito interessante, em que o Porto, quando não tinha bola e estava no processo de descer linhas para defender, que eu vou já falar mais à frente na estrutura defensiva do Porto, mas neste processo reparem que Ruben Neves é o pivô defensivo e à frente Otávio e André. O que é que se passa quando o Porto recupera a bola? Há transição ofensiva do Futebol Clube do Porto, há uma dinâmica nesse triângulo, ou seja, André, há uma situação em que vem buscar o jogo atrás, vai-se colar um pouco à linha de Ruben Neves, como podem ver na imagem, e depois Otávio soltava-se em terrenos mais à frente da linha do pivô defensivo. Aqui havia uma troca, enquanto na imagem anterior tínhamos Ruben Neves no vértice, a base André e Otávio. Esta dinâmica faz com que a base agora altere-se com Ruben Neves e André, e depois o vértice era certamente Otávio. Era o Otávio que procurava depois a destabilização na organização defensiva dos Chaves. E muito importante naquele jogo entre linhas, aquele jogo tão falado no futebol moderno, que é o jogo entre linhas, onde o jogador se posiciona no meio das duas linhas do adversário. E Otávio foi muito importante no processo ofensivo do Futebol Clube do Porto. Era o jogador que fugia da marcação e procurava terrenos onde não havia oposição por parte dos Chaves, e aqui a bola estava mais à direita em Corona, que está também a fletir para dentro, a procurar movimentos mais interiores para soltar o corredor a Maxi Pereira, e depois vejam onde Otávio vai receber a bola entre a linha mais ofensiva dos Chaves e a linha média do grupo desportivo de Chaves. Era ali que Otávio criava o desequilíbrio a favor do Futebol Clube do Porto no seu processo ofensivo. De reparar que André também está na linha de Otávio, com o Ruben Neves mais recuado. Mais uma vez uma mudança de comportamentos neste triângulo do meio campo, e depois quando Otávio recebe a bola por parte de Corona, Diogo Jota faz um movimento de fora para dentro, também para ocupação entre linhas, entre a linha média do grupo desportivo de Chaves e a linha defensiva do grupo desportivo de Chaves. E depois Soares, muito bem, a aparecer também com pequenas diagonais nas costas da linha defensiva dos Chaves. Este foi um Futebol Clube do Porto organizado, um Futebol Clube do Porto assertivo, muito disciplinar taticamente, em que aquele triângulo da equipa do Nuno Espírito Santo foi muito importante para a dinâmica ontem à noite do Porto em Chaves. Portanto, os comportamentos dos corredores, ao qual eu já expliquei, e depois aquele triângulo mágico que, na minha opinião, funcionou na perfeição, dando mais solidez à equipa do Porto, também não só para manter a posse de bola, mas também para desequilibrar a organização defensiva dos Chaves.
O Porto sem bola foi um misto, ou seja, tiveram comportamentos que eu tive a analisar entre o 4-1 com Ruben Neves, 4-1, linha de 4 mais Soares, ou então um 4-5-1 quando Ruben Neves juntava-se à linha de 4. Nesta imagem é para reparar que existe a linha defensiva do Futebol Clube do Porto com 4 jogadores e depois uma linha de 5 quando o Ruben Neves subia e colava-se à linha de 4. Ou seja, Corona e Jota desciam dos corredores para formar a linha média com André e Otávio. Em muitas situações, Ruben Neves saía da sua zona para fazer uma pressão mais à frente e então tínhamos uma linha de 5. Este era o Futebol Clube do Porto sem bola no seu processo da organização defensiva. Ou seja, Ruben Neves saía da sua posição e formava a linha de 4 com Otávio, André e depois Corona e Jota. Em outras situações ficava Ruben Neves mais recuado e à frente a linha de 4 com André, Otávio, Jota e Corona e na frente Soares era o jogador mais avançado da equipa do Futebol Clube do Porto. Foi um Porto sólido, como eu já vos disse, foi um Porto que dominou a partida por completo, foi um Porto que marcou 2 golos, foi um Porto que poderia ter marcado mais golos, foi um Porto diferente daquilo que vimos em casa frente ao Feirense, um Porto mais personalizado e claramente à procura de todos os jogos conquistar pontos para reduzir a margem frente ao Benfica e discutir o título nacional aqui em Portugal. A primeira parte chegamos a um 0-0 em que notava-se que o Chaves ia reduzindo também os espaços, a defender num 4-4-2, mas notava-se que o Porto mais cedo ou mais tarde iria marcar o seu golo. Começou na segunda parte, aos 51 minutos, quando há um remate de André e depois Soares, muito oportuno na recarga, consegue encostar a bola e fazer um 0 para o Futebol Clube do Porto. Um Chaves também muito irreconhecível, acho que foi o pior jogo do Chaves nesta temporada. Estranho, não só porque o Porto tinha um objetivo, era quase uma final, mas também o Chaves não conseguiu corresponder à imagem que tem dado ao longo deste campeonato. Portanto, aos 65 minutos sai Corona e entra Oliver. Aqui Otávio vai para a esquerda, Jota vai para a direita e Oliver vai se colocar no corredor central ao lado de André. Ruben Neves continuava no seu processo como médio defensivo e aos 71 minutos, com alguma naturalidade, o Porto chega ao segundo golo através de André. Aqui vocês reparem que aquela dinâmica do triângulo do meio campo faz com que André apareça em terrenos mais ofensivos através de Otávio, que faz uma boa jogada, efetua um passe rasgado, uma diagonal curta de André e depois com aquela mestria, pareceu-me que foi um remate de bico, conseguindo fazer o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Aos 75 minutos sai Otávio e entra João Carlos Teixeira. É um médio, na minha opinião pessoal, que vai funcionando mais nos corredores laterais, um médio com grande projeção futura, uma técnica individual muito acima da média e também um jogador na procura de espaços, muito inteligente e que certamente no futuro poderá ser uma peça importante nesta equipa do Nuno Espírito Santo. Aos 80 minutos sai André e entra Herrera, procurar refrescar o meio campo, procurar também a profundidade de Herrera, do mexicano, e o Porto foi levando o seu jogo como quis, com aquela segurança que eu já vos falei no jogo frente ao Grupo Desportivo de Chaves. Aos 89 minutos, uma entrada violenta de Maxi Pereira deu a expulsão ao lateral direito do Futebol Clube do Porto, que não vai contar com ele para a deslocação à Madeira para defrontar o Marítimo, mas certamente o Porto tem Lyon como uma boa referência para a ocupação do lugar de Maxi Pereira. Foi um jogo que o Porto convenceu num terreno teoricamente muito difícil, que na prática o Porto simplificou com uma vitória, 2 golos, 3 pontos
a faltar 3 jogos para o final do campeonato. Porto em segundo lugar a 3 pontos do líder Benfica. Vamos ter campeonato até à última. Espero que tenham gostado de mais uma análise, desta vez ao Futebol Clube do Porto, e espero que tenham gostado deste vídeo, agradecendo a vossa visita e muito obrigado por terem assistido a mais uma análise aqui no canal Joga Simples.